Oi, gente, tudo bem? Pra quem tá chegando aqui agora, eu sou a Aline. Eu gravei um vídeo há algum tempo atrás, agora nós estamos em fevereiro de 2023. Em outubro de 2022, eu gravei um vídeo falando sobre a recuperação da salpingectomia que eu fiz. E aí eu fiquei devendo um vídeo para falar sobre o antes, que foi a parte burocrática. Tudo o que aconteceu para eu conseguir chegar na cirurgia, que não foi muito simples. Eu fiz a salpingectomia pelo meu plano de saúde, pela Clinipan, mas foi um processo demorado, que durou meses. E eu fiquei de gravar esse vídeo contando para vocês, e acabou que o tempo foi passando e muita coisa aconteceu. E aí hoje eu, tirei o dia pra... Falei, não, hoje eu vou gravar esse vídeo. Só que aí eu fui olhar os meus stories da época pra poder lembrar, pra poder falar pra vocês, porque eu já não lembrava mais datas, não lembrava os detalhes. E eu vi que os stories que eu gravei, eles estão bem completos, porque lá eu coloquei print de várias coisas, coloquei datas, coloquei várias informações. Então eu decidi gravar essa introdução rapidinha pra vocês e colocar na sequência esses stories, porque eu acho que vai ficar melhor do que eu gravar novamente, porque na época que eu gravei os stories estava com a memória mais fresca, com tudo ali pra poder contar pra vocês. Então, na sequência, vocês vão ver os stories que eu gravei logo que eu fiz a cirurgia, contando da parte do antes, né, da parte burocrática ali para conseguir fazer a cirurgia. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês, esse é o intuito de eu estar gravando, porque quando eu fiz, eu não tive informação de como que eu corria atrás, de como que eu fazia, e fui fazendo sozinha e, enfim, consegui fazer a cirurgia, mas assim, foi um processo mesmo. Então eu vou deixar aí na sequência para quem tiver curiosidade, saber como que foi. E se vocês tiverem alguma outra dúvida e eu puder ajudar, podem comentar aí também. Quem puder ajudar os outros comentando também, porque às vezes eu demoro um pouquinho. E algumas informações que eu achar importantes eu vou deixar aqui embaixo, aqui na parte de descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que ajude vocês. Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui como prometido para falar um pouco sobre a parte burocrática, porque infelizmente não foi só, tipo, pegar uma guia e ser aprovado e marcar a cirurgia e tudo certo. Teve um processo aí, um tempo, para que saísse essa cirurgia, e eu vou compartilhar com vocês como que foi a minha experiência e algumas informações sobre isso que eu vi que muitas pessoas não sabem, tá? Então eu pensei assim, por onde que eu começo, né? De quando eu comecei a correr atrás, e eu lembrei que tem muitas informações desencontradas por aí. Quando eu comecei a falar para as pessoas que eu ia fazer a cirurgia, falei para poucas pessoas, né? Nem tinha comentado aqui na internet. E depois que eu fiz também, que eu comecei a receber mensagens, as pessoas começaram a me perguntar: como que você conseguiu, se você é tão nova e só tem uma filha? Agora eu vou falar para vocês sobre isso. Eu preciso começar falando que existe uma lei chamada Lei do Planejamento Familiar, e é muito importante a gente saber dos nossos direitos para a gente poder brigar por eles. Então, na Lei do Planejamento Familiar, diz que homens e mulheres com 2 filhos ou com 25 anos ou mais podem estar fazendo a esterilização, precisa do consentimento do cônjuge, e, se eu não me engano, não pode ser feita no período do parto mais, que acho que teve uma época que podia, né? Posso estar falando errado, mas vou deixar o link também para vocês lerem a lei completa. Então, assim, eu não tenho 2 filhos, mas eu tenho mais de 25 anos. Então, partindo disso, eu sei que eu posso fazer a esterilização. E também foi aprovado um projeto em que muda esses requisitos para poder fazer também. Com essa mudança que está para ter, eu não sei muito bem qual o caminho que percorre até estar valendo, digamos assim, mas vai facilitar em algumas coisas. Vai baixar a idade para 21, não vai mais precisar da assinatura do cônjuge, né, do consentimento do cônjuge, e vai mudar mais alguma coisa também, que eu acho que vai poder ter a opção de escolher fazer a laqueadura junto com o parto, tá? Então, esse é o primeiro ponto super importante para falar, que saber se você se encaixa dentro disso, né? Eu acho que não deveria ter essas regras, porque
né? Tipo, às vezes a gente não se encaixa ali, mas a gente não quer mais, por exemplo, ou a gente não quer ter filhos. Mas tudo bem, vamos falar do que é o que está acontecendo agora. Então, partindo disso, eu sabia dessa lei que eu comecei a correr atrás. Eu vou contar agora para vocês como que foi o processo. Então, eu sabia da lei, sabia que eu me encaixava ali nos critérios, já tinha tomado a minha decisão, e aí falei, vou correr atrás disso. Aí eu tava fazendo acompanhamentos com um ginecologista daqui e falei pra ele da minha vontade. A gente até conversou um pouco sobre o assunto, ele foi bem legal comigo, assim, temos opiniões muito parecidas, né, sobre isso, de que tentam ao máximo impedir que as mulheres façam esse tipo de procedimento, mas ajuda não se tem, né, porque se a gente for parar pra pensar, é muito difícil você conseguir vaga em creche, se você for pagar, os salários das mulheres são mais baixos que os dos homens, então às vezes tem famílias que não compensa trabalhar fora porque você não consegue pagar a escola da criança, então também não se tem políticas públicas que ajudem as mulheres. Então a gente conversou um pouco sobre isso, assim, o médico foi bem legal, mas ele me alertou, ele falou, olha, eu acredito que o plano vai tentar barrar ao máximo você de fazer essa cirurgia. Ele falou, olha, vou ser sincero com você, já tive algumas pacientes que eu encaminhei e os planos de saúde não querem fazer, né, ficam barrando, vão falar que você é muito nova, para você usar outros métodos, enfim, né, vão te mandar para psicólogo, vão tentar fazer várias coisas para você não fazer. Mas me deu a guia, ele não faz o procedimento, mas me deu a guia para eu começar o processo. Daí o que que eu fiz? O meu plano é a Clinipan. Então eu encaminhei a guia para a Clinipan, normal, como se vai liberar procedimentos, para ver o que que eu tinha que fazer, porque até então eu não sabia como que era o processo, né? Para ver o que eles iam me retornar. E aí eles me retornaram um e-mail falando que eu precisava de um termo com a assinatura do cônjuge, reconhecido em cartório, precisava fazer planejamento familiar e ter um certificado, precisava preencher uma ficha e tem que ter um prazo de 60 dias entre apresentar a vontade e fazer o procedimento. Enfim, eles me mandaram esse e-mail falando que eu precisava dessas coisas, mas em nenhum momento eles me falaram, temos um modelo de termo que você precisa assinar, ou o que que era esse planejamento familiar que eu não conhecia, sabia que existia a lei, mas não sabia o que que era certificado de planejamento familiar. Depois, assim, será que é um curso que eu assisto online, onde que eu consigo ver isso, ou será que é uma palestra que eu tenho que fazer com eles? Aí eu comecei a pesquisar, e achei no site deles falando alguma coisa de planejamento familiar, de palestras. Aí eu fui ligando até conseguir a informação de que eles tinham essa palestra online e que assistindo essa palestra online eu conseguiria esse certificado. E aí, com relação ao termo, eu marquei consulta online com uma ginecologista para pedir se ela tinha esse modelo de termo. Aí eu agendei a palestra online, lá, os horários que eles tinham disponível, uma palestra que eles apresentam todos os métodos contraceptivos para você ver que tem outras opções, e daí eles dão um certificado no final para você guardar e anexar junto com a documentação. Aí eu precisava do termo, que até então não sabia de onde tirar o termo, né? E aí eu marquei consulta com uma ginecologista aleatória da Clinipan para ver se ela tinha esse termo para me passar. Ela falou que não tinha, mas que ia ver com outros médicos, com o pessoal da Clinipan. Aí ela acabou me enviando um documento que não era uma outra coisa que eu já tinha. E daí no fim, quando o pessoal do planejamento familiar me mandou o e-mail com o certificado, eles me mandaram junto a alguns documentos, uma ficha de avaliação que precisa preencher, que é essa aqui, e me mandaram também o termo. Daí finalmente eu tava com o termo. Então, assim, eles podiam ter me encaminhado antes, né? Mas, enfim, não sei a organização deles, como que funciona. Tava com tudo em mãos, né, gente? Fiz o mais rápido possível. Essa ficha de avaliação você responde coisas tipo nome, profissão, estado civil, quantas gestações, quais métodos você já usou, por que você optou pelo método definitivo. E aí, esse aqui é o termo, que tem um monte de coisas, e aqui no final tem que os dois assinar, ó, a minha assinatura e a assinatura do meu esposo, e a gente teve que reconhecer ali no cartório. Isso já era final de junho, quando a gente fez isso, tá? Então, juntei essa documentação junto com o certificado, mais a guia que o médico tinha me dado e novamente mandei para a Clinipan.
Aí, novamente, eles me retornaram falando que eu precisava aguardar 60 dias da data do termo para poder fazer essa solicitação. Então, eu tive que esperar de junho até agosto para poder reenviar tudo novamente. Aí, nesse ponto, era só esperar, porque a minha preocupação antes era reunir essa documentação, que estava difícil de conseguir, então eu consegui, agora era só esperar o tempo mesmo. Então, quando chegou 25 de agosto, se eu não me engano, que deu 2 meses, eu reenviei a documentação para a Cliniplan, porque eu estava ali insistente. Deu 2 meses, eu enviei de novo. Aí eles me retornaram dessa vez, falando que eu precisava ligar na central e marcar com um ginecologista, um médico que realizasse esse procedimento que eu queria fazer. Porque a minha guia era daquele primeiro médico lá que não fazia, mas na minha cabeça eu achei, se a guia tá indo pra frente, porque em determinado momento a própria Cliniplan vai me encaminhar, mas não. Então eu liguei na central e falei, olha, preciso do médico que faça a laqueadura. E eles simplesmente falaram que não podiam me encaminhar, me indicar um médico. Foram várias ligações, foi pro saque tudo, e eles não queriam me encaminhar um médico. Vocês acreditam nisso? Aí imagina, gente, que eu ia ficar marcando com ginecologistas aleatórios até encontrar um que fizesse o procedimento que eu precisava. Tipo, não faz sentido algum, né? E se eles que estão oferecendo o serviço, é óbvio que eles que têm que me indicar um profissional, né? Mas durante todo esse processo, o que eu percebi é que eles querem ganhar tempo em tudo, sabe? Foi isso que eu percebi, não só nisso, mas em várias coisas. E depois eu comento mais sobre isso. Então, depois da reclamação na ANS, que eu tive que fazer, porque só resolve as coisas desse jeito, eles me ligaram em 2 dias falando, temos um horário com a doutora Ives, se eu não me engano era no outro dia já. E aí eu confirmei e fui na consulta. Aí, gente, assim, eu tava com um pouco de receio de saber como que ia ser a consulta, com medo de ser um médico que ficasse, tipo, tentando me barrar de fazer a cirurgia, sabe? Mas, assim, foi totalmente o contrário. Cheguei na consulta, uma doutora linda, simpática, muito querida, perguntou por que eu queria fazer. Eu falei, ela comecei a falar, ela já falou assim, olha, nem precisa me dar justificativas. Me deu as guias para fazer exame de sangue, me deu um encaminhamento para anestesista, me deu o contato da instrumentadora para estar marcando, tirei minhas dúvidas com ela de recuperação, de método, daí ela me falou que fazia por vídeo, porque na verdade, gente, eu queria fazer o procedimento, mas eu ia fazer o que tivesse, entendeu? Se fosse corte de cesárea, se fosse vídeo, claro que eu já tinha lido na internet que vídeo era melhor, mas eu não tava exigindo, eu só queria fazer. E daí, quando ela me falou que ela fazia a videolaparoscopia, eu fiquei super feliz, falei, nossa, tá tudo se encaminhando. Aí eu falei assim pra ela, doutora, tomara que dê tudo certo. Ela falou assim, não tem por que não dar, Aline, logo a gente se vê. Uma coisa que perguntaram também na caixinha e que é super comum é de ser encaminhado para psicólogo nesse processo, né, de fazer cirurgia. E no meu caso, a doutora não me encaminhou. Ela já me deu os encaminhamentos direto para fazer exame de sangue, né, os procedimentos pré-operatórios mesmo, assim. Então, no meu caso, não fui encaminhada. E aí eu tava com toda a documentação, já fui marcando anestesista, já fiz exame de sangue, assim, tipo, na mesma semana. E encaminhei novamente toda a documentação para a Cliniplan, agora com a guia da doutora Ive, né, que era a médica que ia fazer o procedimento. E aí, nesse meio tempo de vai com anestesista, faz exame, a Cliniplan finalmente liberou a minha cirurgia. Assim, quando eu vi que tinha sido liberada a minha guia, gente, eu nem acreditei, porque olha, foi um parto, né, desde maio tentando, mas enfim, saiu. Isso foi dia 22 ou 23 de setembro, se eu não me engano. Aí eu já entrei em contato com a instrumentadora para realizar o agendamento mesmo, assim. E aí foi bem rápido, ela queria, assim, acho que para a mesma semana ela tinha disponibilidade. Daí eu falei, olha, vou esperar, vamos tentar para outra semana para eu agilizar algumas coisas no meu trabalho, deixar certinho com o pessoal. E daí que eu agendei pro dia que foi daí dia 5 de outubro. Acho que falei tudo sobre como foi esse processo, mas o que eu queria falar para vocês é que o processo poderia ter sido muito mais rápido, mas pelo que eu percebi, né, que o plano de saúde parece que quer ficar ganhando tempo, assim.
Então, lá na primeira guia, eles já podiam ter me avisado que eu precisava de uma guia de um médico que fosse realizar, né, para dar entrada no processo. Eles foram me falando de outras coisas, aí quando eu mandava de novo, eles falavam de outro problema, e assim ia e o tempo ia passando. Enfim, o que foi mais demorado mesmo foi o pré, né? Tipo, todo esse processo poderia ter sido muito mais rápido, se a Clinpan tivesse me dado as orientações certas desde o começo, tivesse me encaminhado para os setores que eu precisava, né? Porque na verdade eu fiquei igual uma barata tonta para descobrir as coisas sozinha. Mas enfim, né? No final deu tudo certo. Se alguém tiver clínico aí e quiser fazer, posso dar um auxílio também. Super indico a doutora Ive. Aí já vai direto com ela, já não tem os mesmos problemas que eu tive de ficar passando por outros médicos. E aí, assim, gente, quem quer fazer pelo SUS ou até outros planos, tem alguns grupos no Facebook, só pesquisar por laqueadura, que o pessoal compartilha as experiências deles, aí acaba que a gente consegue pegar algumas dicas também e saber como que foi o processo de outras pessoas, né? Aí eu esqueci de falar, assim, falando assim, da parte da cirurgia mesmo, né, do internamento e tudo, foi muito legal, assim, tipo, o atendimento lá do Santa Brígida, todo momento que eu tive lá foi muito bom, assim, não tenho do que reclamar, o pessoal foi bem atencioso, a doutora, assim, maravilhosa, eu tava um pouco nervosa antes da cirurgia por causa da anestesia, né, e ela me tranquilizou, a instrumentadora também, muito legal, assim, fui muito bem tratada, assim, por todo o pessoal que passou lá, o pessoal que trazia as comidas, as enfermeiras, atendimento, todo o pessoal, assim, que eu tive contato, assim, foi muito legal mesmo. A parte ruim mesmo foi só a parte burocrática, essa documentação que foi bem difícil. No mais, assim, não tenho do que reclamar.